Uma noite inteira se passou. Dessa vez, o modo de suspensão foi pior do que na última vez. Eu estava consciente, mas era como se tudo que eu visse estivesse em um sonho. Minhas lembranças eram vagas, algo macio sendo pressionado contra mim e algumas como se eu estivesse flutuando em meio a flores perfumadas. Eu não tinha como saber o que exatamente estava acontecendo, mas eu provavelmente estava pensando demais sobre isso. Xion, por quanto tempo você vai manter o Rimuru-sama perto do seu peito assim? Está na hora de trocar. Princesa Shuna, você não pode estar falando sério. Não há nenhuma troca a ser feita aqui. Desde que eu cuido do Rimuru-sama, você deve descansar. Chega de bobagem, Xion. Eu disse que eu vigiaria o Rimuru-sama, então eu vou. Aparentemente, isso tinha se transformado em algum tipo de discussão, mas eu tenho certeza de que só devia estar imaginando coisas, assim como eu estava imaginando elas brincando de cabo de guerra comigo, me puxando de um lado para o outro, quase me partido em dois. Era só minha imaginação, deixa isso pra lá. E então eu finalmente acordei, vendo todos os 6 diante de mim. Na minha frente estava um jovem bonito, com um cabelo carmesim como chamas ardentes. Seus olhos eram vermelhos e brilhantes e estavam fixados em mim, nunca vacilando nem mesmo por um momento. Quem é esse aí? Eu pensei, mas uma olhada mais atenta então me confirmou. Esse aí era Benimaru, o ogro conhecido como Jovem Mestre por seus companheiros. 2 chifres saíam de seus cabelos vermelhos, eram mais suaves e mais bonitos que a própria obsidiana. Eles costumavam ser mais grossos que as presas de um elefante, mas agora estavam afiados, polidos, finos e muito bonitos, como uma obra de arte. O Benimaru que eu conhecia era uma figura imponente, sim, mas esse cara aí talvez estivesse cerca de 1,80 m de altura e seu corpo estava tenso e muito bem definido. A quantidade de energia que eu sentia dele, no entanto, o fazia parecer uma pessoa completamente diferente de antes. Ele não era tão forte quanto o Ifrit, por exemplo, mas essa foi a primeira comparação que me veio à mente. Ele com certeza poderia ultrapassar o rank A agora. Como diabos dar um nome a alguém liberaria tanta força? Essa foi a minha reação honesta quando eu vi isso. Próxima a ele estava uma jovem muito atraente, quase escondida na sombra de Benimaru. Shuna, eu supus. Ela já tinha uma aparência doce e isso evoluiu muito junto com todo o resto. Não, sério, que diabos? Agora ela era uma princesa completa, cara, de um nível completamente diferente de antes. Seus cabelos longos agora só eram um pouco rosados e caíam em cascata sobre sua cabeça até o rabo de cavalo abaixo. Ela tinha 2 chifres brancos como porcelana, pele levemente bronzeada e lábios com o tom de uma flor de cerejeira na primavera. Seus olhos carmesins pareciam um pouco brilhantes quando ela olhou para mim. Caramba, que gata! Nenhuma garota 2D de animes poderia se comparar com ela. Ela era menor agora, com cerca de 1,5 m de altura, mas a aura que ela projetava te fazia querer protegê-la instintivamente. Hakurou, o velho ogro enrugado, parecia muito mais jovem agora. Antes ele parecia que poderia cair duro a qualquer momento, mas agora parecia que ele estava começando apenas a se aproximar dos seus anos dourados. Sua postura era perfeita e pelo menos parte da força física que ele tinha perdido com a idade voltou. Pelo menos foi o que eu pensei. Mesmo em um teste de força bruta, ele não era mais alguém com que se podia brincar. Seus olhos ainda eram negros e seu cabelo ainda tinha um tom de chocolate branco, mas agora seus olhos estavam mais nítidos. Seu cabelo comprido estava preso para trás e ele tinha um par de pequenos chifres em ambos os lados de sua testa. Ele parecia um guerreiro e se ele me atacasse agora, eu não achava que as minhas chances seriam muito boas. Xion, a outra ogra, claramente tinha prestado atenção no cabelo dela. Estava bem lavado e penteado, bonito e reto, ao invés de estar desarrumado em suas costas como antes. Tinha um brilho roxo muito atraente que combinava bem com seu rabo de cavalo. Ela tinha um único chifre com um tom preto de obsidiana que separava naturalmente o seu cabelo. Seus olhos roxos, como os dos outros, estavam fixos em mim. Sua pele era quase totalmente branca e seus lábios eram vermelhos e brilhantes. Ela não parecia tão selvagem quanto antes. Talvez até tenha colocado um pouco de maquiagem, e isso, combinado com seus quase 1,70 m de altura, a fazia parecer incrível. Ela era toda elegante, como se fosse uma supermodelo, mas tinha uma parte extremamente única sobre ela. Uma parte que, independentemente do que tivesse sobrado da minha masculinidade, obrigava os meus olhos em ir em direção
direção a ela. Pelo menos eu estava em forma de slime, então ela não podia saber para onde eu estava olhando, o que era muito bom. Olha, aposto que ela ficaria ótima em um terno de negócios. Honestamente, eu gostaria que ela fosse minha secretária. Esses eram os pensamentos que vinham do fundo da minha alma. Souei estava com mais ou menos a mesma idade que Benimaru, com a pele mais escura e lábios em um tom preto levemente azulado. O único chifre branco que ele tinha em sua testa tinha um bom contraste com sua pele e seus olhos azul marinho exalavam uma grande força de vontade. Ele tinha grande elegância, ao contrário de Benimaru, e eles tinham a mesma altura para começar. Como todas essas pessoas ficaram tão atraentes assim do nada? E não só atraentes, mas tipo, era uma direção completamente oposta do que eles eram antes, completamente diferente, uma perfeição pura que até me irritava um pouco, mas acho que isso era minha natureza humana falando. Kurobe agora parecia estar no auge da sua vida. Para explicar bem, ele agora era robusto, peludo e de uma maneira não muito agradável. Isso o fez se destacar bastante entre esses participantes de concurso de beleza que os cercavam. Seus cabelos e olhos eram pretos e sua pele tinha um tom marrom escuro. Ele tinha 2 chifres brancos e bem notáveis, mesmo não sendo muito grandes em sua testa. De certa forma, a sua aparência ser mediana me fez sentir um tipo de afinidade com ele. De certa forma, sua presença nessa multidão de beldades era um alívio. Entre isso e a sua idade aparentemente mais avançada, eu tive o pressentimento de que nós nos daríamos muito bem. Então, esses eram os 6 deles agora, e não foram apenas suas aparências que mudaram. Benimaru e seus amigos tinham evoluído de ogros para Onis, uma progressão natural como a de goblins para hobgoblins. Onis eram criaturas com uma aparência mais agradável, mas as suas forças foram o que receberam a maior melhoria. Eu diria que todos eles já passaram do rank A agora. Primeiramente, eu pensei que deveria ser um erro da minha percepção, mas não. Realmente, todos eles passaram do rank A. Não me admira que eles tivessem roubado toda a minha magia com isso. Estava começando a parecer que quanto mais forte fosse o monstro que eu nomeasse, mais magia seria necessária para fazer a melhoria. Evoluir monstros poderosos iria requerer uma quantidade equivalente de magículas, uma lição valiosa que eu tive que aprender do jeito mais difícil. Se eu tivesse exagerado um pouco mais, eu poderia muito bem ter secado a minha magia completamente, o que teria sido muito ruim. Eu a esgotaria a ponto de não conseguir mais me mover, afinal de contas. É melhor ir com calma com esse tipo de coisa no futuro a partir de agora. Eu tinha feito um ótimo trabalho evoluindo 6 desses caras. Eu estava orgulhoso disso, mas ainda tinha meus arrependimentos. Para começo de conversa, é melhor que eles não se voltem contra mim. E falando no diabo, Benimaru então começou a falar. Rimuru-sama, nós temos um pedido. Por favor, nós imploramos que você aceite o nosso solene juramento de lealdade. Ah, que ótimo. Agora eu me sinto meio babaca por ficar pensando que eles iriam me trair. Tá, você não precisa ser tão formal quanto a isso. Não é só porque vocês são meus Nexemares que eu quero que vocês rastejem aos meus pés. Não é isso, meu lorde. Nós realmente desejamos servir você como seus fiéis lacaios. Como é que é? Eu disse que eles estariam livres para ir embora uma vez que esse conflito acabasse, mas eu acho que Benimaru e seu pessoal tinham outros planos agora. Por favor, nos dê a sua benevolente ajuda. Todos eles então repetiram isso em um único som. Eu não tinha motivos para dizer não, mas será que eles realmente ficariam satisfeitos com nada mais do que 3 refeições ao dia e um quarto? Isso me incomodou bastante, mas se era só isso que eles queriam, eu também deveria acreditar neles. E assim, a população da aldeia aumentou em 6 em um único dia, e eu decidi guardar para mim mesmo que eu tinha medo da força deles. Dando uma boa olhada, eu percebi exatamente o quanto eles haviam mudado. Eles tinham encolhido bastante, o que deixou suas roupas bem largas, mas eles ainda tinham a dignidade de usá-las muito bem. Beleza era algo muito útil para se ter em horas assim, não é mesmo? Eu não achava que Kurobe conseguiria, mas eu acho que ele pegou uma roupa do Kaijin emprestada e parecia servir bem nele. Se não fosse pelos chifres, eu poderia até confundi-lo com um anão agora. Hakurou foi o único que não mudou muito fisicamente. Sua roupa ainda servia normalmente. Shion, por outro lado, estava um pouco precária. Seu peito, que agora era muito mais amplo, estava ameaçando romper as suas roupas. É melhor eu fazer alguma coisa sobre isso. Garmi deveria ser informado sobre isso mais uma
uma vez, eu pensei enquanto continuava dando umas olhadas secretas nos peitos dela. O peitoral da roupa do Soei também tinha sido esmagado. Eu me esqueci que tinha quase destruído ele, né? Mas eu vou compensar eles por isso. Era hora de todos os Onis ganharem roupas e equipamentos novos. Eu tinha prometido cuidar de suas necessidades básicas, afinal de contas, e não queria que eles lutassem com essas porcarias velhas e quebradas. Então eu os levei até a cabine do Garmy. Ei, chefe! Ele me cumprimentou assim que eu entrei, sorrindo enquanto parava de trabalhar. Esses são os nossos novos amigos ogros? Tem certeza? Porque eles não parecem nada com ogros pra mim. Ele parecia muito surpreso, com seus olhos focados nos peitos de Xion. Ah, sim, eu os nomeei. Então eles não são mais exatamente ogros. Eles se chamam Onis agora. Pelo menos é o que eu acho. Onis? Essa é uma raça de alto nível, não é? Eles nascem apenas em ocasiões extremamente raras entre os ogros. É mesmo? Bem, eles estão aqui agora. Você acha que poderia fazer algumas roupas e armaduras para eles? Ah, sim, com certeza. Garmy ainda parecia ter dúvidas, mas ele se absteve de comentários enquanto eu trazia mais ogros para dentro. Eu tinha certeza que ele mediria todos rapidamente. Hakurou estava bem do jeito que estava, e Kurobi aparentemente pegou roupas emprestadas de Kaijin por alguns dias. Simples uniformes de trabalho, na verdade, mas Kurobi parecia feliz suficiente em usá-las. Isso me fez me perguntar uma coisa. Por que as roupas deles pareciam tão japonesas? Peraí, as suas roupas são bem comuns por aqui, não é? Eu perguntei ao Hakurou e ele me disse que há cerca de 400 anos atrás, um grupo de guerreiros armadurados chegou à terra natal dos ogros, gravemente feridos e parecendo perdidos na floresta. Os ogros eram somente um bando de guerreiros a essa altura, mais parecidos com monstros do que eles são agora, mas mesmo assim eles hesitaram em atacar um grupo tão indefeso quanto esse. Eles eram uma raça de alto nível, afinal de contas, não muito preocupados com comida, então eles cuidaram desses visitantes. Os guerreiros agradecidos instruíram os ogros em técnicas de combate e deram suas armaduras para eles. Um deles sabia como forjar essas armas que pareciam com katanas e depois de um longo processo de tentativa e erro, eles conseguiram produzir várias delas. Um dos guerreiros que eles treinaram foi o meu avô. Ele fez questão de me ensinar todas as habilidades que ele possuía. Hakurou disse orgulhosamente. Verdade, e minha família está entre os ferreiros que os abasteceram. Kurobi complementou. Então vocês podem fazer essas espadas vocês mesmos? Eu sou mais versado no uso da espada reta, mas eu aprendi a cuidar disso aqui bem o suficiente. Kurobi, no entanto, é um tipo de mestre de armas para nós. Hakurou disse e Kurobi continuou. Sim, fui eu que fiz todas essas espadas. Eu não sou muito bom com briga, mas se você quiser que eu bata algum metal, eu sou o ogro por ocasião. Uau, eu não tinha ideia que havia um ferreiro entre eles. Kurobi era notavelmente mais fraco que os outros, então eu acho que força não era a única coisa em que ele era bom. Esse grupo que apareceu 4 séculos atrás devia ser um grupo de pessoas de outro mundo assim como eu. Pelo menos é o que eu acho que foi. Não que eu tivesse um modo de saber com certeza, né? O importante era que os ogros foram inteligentes o suficiente para manter sua tradição. Muito bem. Nesse caso, Kurobi, você será o ferreiro da Zio a partir de agora. Pode deixar, Rimuru-sama. Vou fazer o meu melhor por você. Eu o apresentei ao Kaijin, e como eles já tinham se conhecido ontem, as discussões foram bem rápidas. Os dois imediatamente se deram bem, e quando eu saí, eles já estavam conversando sobre as novas armas que poderiam fabricar. Sobre isso, e também sobre algum tipo de pesquisa estranha que o Kurobi queria fazer. Eu não sei se foi por causa disso, mas parecia que Kurobi possuía uma habilidade única conhecida como pesquisador. Ela era uma habilidade um pouco parecida com a minha habilidade de predador e era voltada para produzir coisas, oferecendo sub-habilidades como analista completo, inventário espacial e transformação de material. A habilidade de inventário espacial era basicamente como meu estômago, e transformação de material o permitia mexer nas coisas que ele mantinha no inventário espacial. Por exemplo, ele poderia armazenar um grande pedaço de sucata e então transformá-lo em lingotes sólidos de aço para processamento adicional. Era mais ou menos como as minhas habilidades de cópia
cópia, então. Era divertido como a habilidade de pesquisador dava a Kurobe os tipos de habilidades que ele e somente ele conseguia utilizar com todo o seu potencial. Ele também tinha obtido manipulação das chamas e resistência ao calor, e embora eu o classificaria como rank B em termos de força de batalha, essas habilidades o tornariam um oponente bem complicado, não é? Apesar de que parecia que ele queria dedicar sua vida a forjar katanas. Agora, pelo menos, eu tinha certeza de que os Hobgoblins não teriam que se preocupar com o lugar de origem para as suas armas. Mas antes que eles entrassem em modo de produção em massa, eu realmente queria que eles fizessem algumas espadas para mim e para os outros ogros. Eu dei a Kurobe um suprimento massivo de aço mágico para trabalhar e o coloquei nessa tarefa. Eu vou fazer as melhores espadas que o senhor já viu. Ele prometeu, batendo em seu peito com o punho para provar sua determinação, e eu já estava ansioso por isso. E então nós voltamos ao assunto das roupas. Com suas medidas já tendo sido tomadas, Benimaru e Souei voltaram para o lado de fora, vestidos com roupas de pele. Francamente, pessoas tão bonitas que ficam bem em quase qualquer coisa me deixam com tanta inveja. Ué, onde estão Shuna e Shion? Ah, sim. Quanto a isso, Benimaru parecia um pouco hesitante em explicar, mas depois de interrogá-lo um pouco, eu descobri que as duas aparentemente estavam insatisfeitas com vestir simples peles. Bem, dado o quão extravagantes eram as vestimentas reais de Shuna, eu acho que não podia culpá-la. Ela disse que arrumaria sua própria roupa, achando peles muito sarnentas para os gostos dela. A princesa Shuna é muito talentosa com costura e esses tipos de coisa. Uma das melhores entre nós, na verdade. Sourei disse, e eu podia acreditar nele. Ela e Shion estavam vestidas com um tecido que eu só poderia descrever como seda pura, assumindo que isso existia nesse mundo. Era feita tecendo cordões com casulos de criaturas próximas conhecidas como borboletas infernais e depois infundindo os fios com uma grande quantidade de magia para proteção extra. Os ogros também estavam vestindo roupas feitas com o que parecia cânhamo, não muito longe dos trapos que os goblins usavam, mas com um cuidado muito maior em sua fabricação. Nós não estávamos falando sobre as mesmas plantas de base, mas eram quase idênticas. Os ogros cultivavam uma grande plantação de algodão, algo que eu suponho que Shuna era capaz de processar, e o tecido resultante era bem resistente. Era bem útil para as roupas do dia a dia, mas essa seda, caramba, nós definitivamente precisávamos de mais equipamento de batalha feito dessa seda. Com a defesa que ela oferecia, seria perfeito para uma camada de base sob a armadura que Garm fazia para nós. Eu decidi trazer isso à tona quando de repente o vi seguindo Benimaru. Entendo. Roupas de tecido. Eu estava me preocupando se poderíamos fazer alguma coisa de seda, na verdade. O quê? Seda? Eu fiquei chocado com o quão surpreendente isso foi para Garm, embora eu talvez não devesse ter ficado, dado o quão caro esse material parecia ser no reino de Duargo. Roupas de cânhamo e algodão estavam por toda parte, mas seda era uma raridade, eles nem mesmo sabiam como fazê-la e os materiais principais eram mais que preciosos. Bem, talvez eu possa ajudar com isso. Souei interrompeu. Borboletas infernais eram monstros de rank B, capazes de encantar as pessoas com o pó que liberavam de seus corpos. Mas, como larvas, elas eram completamente indefesas. Elas simplesmente procuravam por casulos contendo insetos juvenis e os colhiam. Eu decidi deixar a colheita para a nossa tropa de cavalheiros Goblin, com Souei os liderando para quaisquer locais secretos que ele conhecesse. Mais cedo ou mais tarde, eu gostaria de capturar algumas larvas e tentar criá-las em algum prédio no local. Não que eu soubesse muito sobre como isso funcionaria, mas se eles podiam criar bichos de seda em cativeiro na Terra, isso tinha que ser possível por aqui. Provavelmente seria um pouco de tentativa e erro até eu conseguir, no entanto. Shuna e Shion então logo saíram com suas roupas recolocadas. Eu chamei Garm e Dold, que pareciam entediados, e os apresentei formalmente a Shuna. Nossa, eu seria capaz de te ajudar com isso, Rimuru-sama. Ela exclamou depois que eu expliquei as coisas para ela. Então, enquanto conversávamos, eu comecei a delegar as tarefas. Shuna produziria os têxteis e tecidos de alta qualidade para usar em suas roupas. Garm fabricaria equipamentos de batalha feito de seda, enquanto Dold tingiria os tecidos e as roupas resultantes. Com seus esforços combinados, em pouco tempo nós teríamos as roupas confortáveis de que precisávamos. Enquanto nós examinávamos isso, subitamente me perguntei se nós poderíamos usar a minha teia de aço pegajosa para alguma dessas coisas. Dada a minha habilidade de anulação de variação termal, isso provavelmente seria
capaz de lidar com a maioria dos ataques baseados em fogo, ou pelo menos tornar as roupas à prova de fogo. Ah, muito obrigada, Rimuru-sama. Eu tenho certeza de que serei capaz de produzir o melhor tecido que existe para você. Eu certamente espero que sim, Shona. Deixa comigo, Rimuru-sama. Ela adicionou. Que fofa, ela devia amar ganhar confiança desse jeito. Costurar era o seu hobby e começar a usá-lo em seus deveres deveria prover muita motivação. E pelo que eu podia dizer sobre os irmãos anões, trabalhar com uma jovem ogra tão atraente também seria do agrado deles. Mas por favor, só não façam nada com ela. Ela podia parecer fofa, mas era mortal. Se algum deles tentasse dar um tapa na bunda dela ou algo do tipo, eu duvido muito que eles estariam vivos com o nascer do sol. E eu não duvidava que eles poderiam fazer uma coisa dessas, e esse era o problema. Estar livre de desejos carnais como esse tinha feito o meu juízo muito frio do caráter de outras pessoas. Se eu não fosse um slime, eu provavelmente estaria mais preocupado com a minha própria pele do que com a de qualquer outra pessoa. Sim, ela era tão fofa a esse nível, uma total princesa demônio. Você arriscaria sua vida tentando chamá-la para sair. Apenas por capricho, eu então decidi fazer alguns desenhos. Não havia muito papel por aqui, então eu ainda estava usando carvão e madeira. O meu novo corpo deixou muito fácil criar o que eu queria, que nesse caso era o que nós chamaríamos de terno de negócios no meu mundo. Eu tracei alguns exemplos de roupas para homens e mulheres, tentando imaginar Benimaru as usando enquanto fazia. Dada a aparência de que todos eram talentosos, eu pensei que esse look os completaria perfeitamente. Shion, em particular, com a sua aparência respeitável, ficaria perfeita nisso, eu pensei. Muito interessante. Shona disse quando eu mostrei os desenhos para ela. Eu ficarei feliz em tentar costurar alguns desses. E então foi assim. Enquanto isso, eu decidi que iria com algo um pouco mais informal para mim mesmo. Uma camisa leve e algumas calças, boas para o calor do verão. Eu não me importaria em usar algum tipo de capuz também, mas como não haviam zíperes nesse mundo, eu tinha que usar a comunicação por pensamento para passar a imagem de como isso deveria se parecer para as pessoas desse mundo. Então espero que elas consigam fazer isso para mim mais cedo ou mais tarde. E com esses pedidos feitos, todos nós, com exceção de Shuna, saímos da oficina.